Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast da TRR. Eu me chamo Luana Nistardo. Eu me chamo Felipe Toledo. Juntos fazemos parte do time de gestão de saúde da TRR. No episódio de hoje, falaremos sobre a campanha do Dezembro Vermelho, a qual aborda a luta contra o HIV e a AIDS. Mundialmente, o dia 1 de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. No Brasil, temos a campanha do Dezembro Vermelho, que foi instituída pela Lei nº 13.504 de 2017, como símbolo de mobilização nacional na luta contra o HIV, a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Ambos os movimentos têm como objetivo chamar a atenção da sociedade para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas que vivem com HIV. De acordo com a estimativa da ONU, em 2021, o Brasil teve 50 mil novos casos de pessoas HIV positivas, ou seja, ao menos 5 pessoas foram infectadas a cada hora. Isso fez com que o país chegasse à marca de 960 mil pessoas vivendo com HIV. Neste mesmo ano, no mundo, ocorreram 650 mil mortes em decorrência da AIDS, sendo que 13 mil no país. Cerca de 694 mil pessoas estão em tratamento contra o HIV. Em 2021, 45 mil novos pacientes iniciaram a terapia antirretroviral. Segundo o Ministério da Saúde, 81% das pessoas diagnosticadas com HIV estão realizando tratamento. Deste total de pacientes em tratamento, cerca de 95% já não transmitem o vírus por via sexual, uma vez que atingiram a carga viral suprimida. Agora, para compreendermos melhor essa temática, o Dr. Felipe irá responder algumas perguntas. Doutor, qual é a diferença entre o HIV e a AIDS? Oi, Lu. Bom dia. Obrigado aí pelo convite. E é um prazer participar desse podcast em nome da TRR. Lu, a diferença entre o HIV e a AIDS é que o HIV é o vírus, né? Vamos chamar, é o bichinho que causa a doença, assim como uma bactéria, como pode causar uma doença também. O HIV é um vírus, tá? A AIDS é quando esse vírus atinge o nosso corpo, né? Ele entra no nosso corpo e passa a desenvolver uma imunodeficiência em função da célula que ele ataca no nosso corpo. O vírus do HIV, ele começa a manifestar a sua doença, ele começa a se transformar numa doença quando ele começa a, vamos usar uma expressão, anular as nossas células de defesa. Ele adentra essas células, né? Muda o DNA dessas células de defesa e nos deixa completamente vulneráveis para combater outras infecções, outras doenças que eventualmente a gente pode ser exposto, tá? Então, a HIV é o vírus e a AIDS é a doença que esse vírus causa. Perfeito, doutor. E é possível que uma pessoa tenha HIV, mas não tenha AIDS? Sim, é possível. E hoje isso representa o maior avanço que a gente teve no tratamento dessa doença, né? Quando a gente fala da importância do diagnóstico da infecção pelo HIV e do início precoce do tratamento, é justamente para a gente atingir esse contexto. O paciente ser portador do vírus, né? Ter o vírus no corpo, mas não manifestar a doença, não ter aquela imunodeficiência, aquele prejuízo da imunidade que é causada por esse vírus. E, além disso, a pessoa tendo HIV e não manifestando a doença, também diminui e muito a probabilidade de ela poder transmitir essa doença. Então, também é um objetivo aí da gente impedir a disseminação do vírus. Então, o diagnóstico precoce e o avanço no tratamento é justamente para a gente atingir esse contexto, da pessoa ser portadora do vírus, mas não manifestar a doença. Entendi, doutor. E hoje, há cura para as pessoas HIV positivas?
Lu, para a gente falar que não há cura, existem 2 casos, se não me engano, no mundo de cura de HIV, mas é um contexto muito específico para se atingir. Mas na grande maioria das vezes, a gente não cura o paciente, a gente controla a carga viral, que foi aquela carga viral suprimida que você citou na sua introdução. Então, os famosos coquetéis contra a AIDS que a gente conhece aí, né, no linguajar das notícias, das mídias digitais, o coquetel ele faz com que o vírus, que faz com que o HIV não se transforme na doença AIDS. Então, na grande maioria das vezes, a gente não cura, a gente controla, deixa o vírus quietinho ali, sem manifestar a doença dentro do paciente. Entendi, doutor. Maravilha. Como uma pessoa pode identificar se ela é HIV positiva? Há alguns sintomas que indiquem a infecção? Lu, talvez essa seja a pergunta mais importante da nossa conversa, tá? A maneira mais eficaz da gente identificar o HIV é fazendo o teste, né? E no nosso país, aqui no Brasil, a gente é referência mundial em testagem, tratamento do HIV e acompanhamento desses pacientes. O Brasil é uma referência mundial. O teste é muito acessível, né? Hoje a gente tem teste que você faz na cavidade oral, com a saliva, na farmácia, e o resultado sai em minutos. Tá? São testes rápidos, muito acessíveis. Nas unidades básicas de saúde, a gente sempre procura os CTAs, né, que são os Centros de Testagem e Aconselhamento, para conseguir receber essa informação, para conseguir ter acesso ao teste do HIV. Essa é a principal forma da gente rastrear as pessoas soropositivas, né? A gente identificar quem está carregando esse vírus. E o diagnóstico precoce, Lu, está diretamente relacionado ao sucesso do tratamento com o coquetel, tá? Eu não vou me curar, eu não vou me livrar do vírus, ele não vai sumir do meu corpo, mas quanto mais precoce for o início da utilização dos antirretrovirais, né, que são as medicações que compõem o coquetel, maior a chance de eu não atingir uma carga viral que vai me causar doença, AIDS, que vai causar o comprometimento da minha imunidade, tá? Então, o maior, a nossa principal ferramenta é diagnóstico precoce e início precoce do tratamento, tá? Uma coisa muito importante, não esquecer também que da exposição ao vírus até a positividade do exame, do teste, né? Tive a relação de risco, sofri violência, sofri um acidente no trabalho, né? Sou profissional de saúde, sofri um acidente com material pérfuro cortante. Existe uma janela imunológica, existe um período entre o vírus entrar no nosso corpo e o teste começar a indicar essa presença. Então, se tiver dúvidas, né, são muitas informações, sempre procure um serviço de saúde habilitado, porque tudo isso será devidamente explicado. Antes de você fazer um teste, você preenche um formulário, né, que eles vão te perguntar todas essas informações para saber se de fato você está no período certo de realizar a testagem, quais são os riscos de você ter um resultado falso positivo, falso negativo, tá bom? Então, sempre teve exposição de risco, sempre procurar orientação de profissional habilitado. Por quê? Porque diagnóstico precoce e tratamento precoce são as nossas principais ferramentas para combater o aparecimento da doença. Muito bom, doutor, pontuar essas questões. Para finalizar nosso bate-papo, a última pergunta: como devemos nos prevenir do HIV, bem como de outras doenças, de outras infecções sexualmente transmissíveis? O uso do preservativo deve ser usado apenas em relações sexuais vaginais? Ótimo. A principal ferramenta, o principal instrumento para a prevenção do HIV é o uso de preservativo em toda relação sexual, vaginal, anal e oral, tá? Claro, dependendo do canal,
que é usado na relação sexual, na via que é usada na relação sexual, o risco de transmissão aumenta. Por quê? Porque eu preciso ter contato sangue de um parceiro com sangue de outro parceiro, ou parceiro, parceira, ou sangue, esperma. Tá? É assim que o vírus vai se transmitir. E nas relações homem com homem, há dificuldade de lubrificação e a penetração pênis-ânus é muito mais agressiva, ou seja, aumenta a chance de ter contato sangue-sangue e sangue-esperma, né? É importante ressaltar, pessoal, na relação sexual entre dois homens e na relação sexual entre mulher e homem, que quando o parceiro ou a parceira recebe a penetração anal, a pessoa que recebe a penetração, chamados por algumas pessoas de passivo, é a pessoa que tem maior risco de transmissão, tá? Enquanto na relação pênis-vagina, a pessoa que recebe a penetração na vagina, isso diminui bastante o risco de infecção, porque na maioria das vezes, com a vagina há uma maior lubrificação e há uma menor chance de lesões e o contato com sangue, tá bom? Não podemos esquecer também das transmissões verticais, quando a mãe, que é soropositiva, transmite para o seu filho ou filha dentro do seu feto, tá? E isso, o coquetel, o antirretroviral, também ajuda. Então, é por isso que é importante a testagem. A gestante soropositiva, ela vai ter acesso a um tratamento para não ter uma carga viral suficiente para ocorrer essa transmissão. Inclusive, na hora do parto também, ela é submetida a alguns esquemas, dependendo da contagem da carga viral, da contagem da quantidade de vírus, na hora do parto, a gestante é submetida, né? Submetida não, recebe um esquema antirretroviral para na hora da saída do bebê pelo canal vaginal, né, essa carga viral está cada vez mais suprimida e não correr o risco dessa transmissão. A amamentação da mãe com o filho ou a filha também deve ser orientada pelos profissionais habilitados para diminuir esse risco de transmissão, certo? Uma coisa para finalizar, a gente não estender nosso papo, Lu, é que esse é um tema muito importante, a gente tem que ressaltar. Quando a gente fala de prevenção, né, de transmissão, como eu citei aqui, né, a relação sexual entre homens, a relação sexual de homens e mulheres, a relação sexual de profissionais do sexo, de profissionais trans, né, tudo isso leva a gente, ainda no ano de 2022, ter um estereótipo da doença, tá? A AIDS, ela é transmitida por todo tipo de pessoa, pessoal. Não adianta achar que isso está vinculado a um comportamento sexual específico. No entanto, as estatísticas nos alertam para as relações sexuais entre dois homens. Tá? Por quê? Porque se a gente analisar hoje onde está mais crescendo o número de diagnósticos de AIDS, são entre homens que praticam sexo com outros homens, tá? Sendo, declarando-se homossexuais ou não. Então, essa é uma população que vai merecer atenção. Então, o uso de preservativo, o uso de lubrificantes na relação também é fundamental para evitar esse tipo de lesão. Outro ponto, a população de 60 anos de idade ou mais também vem aumentando o número de casos de AIDS. Então, eu tenho um caso super emblemático de um colega que reclamou da sogra, tá com algumas alterações comportamentais, e a gente descobriu que ela estava com uma doença sexualmente transmissível, porque ainda bem, aos seus 65 anos, ela estava com uma vida amorosa ativa, né? Então, a gente também não pode esquecer de olhar para essa população. Às vezes a gente acha que é da população mais jovem, mas a população 60 a mais está ativa, está namorando, está vivendo a vida. Então, merecem atenção e também precisam fazer o teste quando tiverem relação sexual. E as mulheres com mais de 60 anos têm mais dificuldade de lubrificação vaginal, maior risco de lesão durante o ato sexual, né? E aí aumenta o risco de infecção, tá bom? Então, são essas informações que eu queria deixar claro para vocês. Muito obrigada, doutor, pela sua contribuição. É importante reforçar: previnam-se, façam sexo com segurança.
e sempre que vivenciar uma situação de exposição, busque uma unidade de saúde para realizar o teste. Até a Perfeito. próxima! Até, pessoal.